Direito em Mim, com Edilane Deon. Sejam bem-vindos novamente ao podcast Direito em Mim. Eu sou Edilane Deon e hoje contamos com a presença da doutora Patrícia Rocha, especialista em Direito de Família, que vem dar uma aula aqui pra gente sobre alimentos. Doutora, seja bem-vinda ao podcast Direito em Mim. Uma honra ter a sua presença aqui, a doutora muito qualificada, compartilhando com a gente um pouquinho do seu conhecimento. A doutora hoje veio aqui falar de direito de família, tema que a todos interessa, desperta curiosidades, bomba nas redes sociais. Nós vamos falar hoje sobre alimentos. Doutora, prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, agradeço o convite de vocês, tá? Essa pauta é de grande relevância, muito bom poder contribuir. Doutora, alimentos não faltam perguntas, né? Exato. Sempre. Quais são? Vamos começar assim, dando um panorama. Eu sei que quando a gente fala de pensão alimentícia, todo mundo sabe o que é, né? Mas ninguém, nem todo mundo, tem aquele conhecimento sobre todas as circunstâncias que ela pode ser ofertada, os requisitos. O que a gente pode falar aí? Quais são as circunstâncias que eu poderia ter a incidência de alimentos? O mais conhecido, eu acredito assim, que o público vai se identificar, né, é a pensão alimentícia em si, aquela que é requerida pelo filho menor ao genitor. Seja ele o pai ou a mãe, dependendo de quem de fato detém a guarda, né? Então essa é a mais conhecida, pensão alimentícia devida aos filhos menores. Porém, nós temos ainda alimentos gravídicos, que muitas pessoas não têm conhecimento, mas já é devido os alimentos durante a gestação. Temos também os alimentos no caso de separação, né, de divórcio, que aí ele vão ter 3 tipos de alimentos devidos aos cônjuges. E aí nós vamos tentar explorar, nós vamos abordar os que também é de grande importância as pessoas tomarem conhecimento da sua possibilidade, porque a maioria não pleiteia ele judicialmente por falta de conhecimento. Muitas mulheres, eu vou generalizar aqui no sentido das mulheres, porque se a gente for pegar uma estatística, é o que mais acontece, mas muitas mulheres, em caso de divórcio, acabam ficando desamparadas, justamente por não terem conhecimento da possibilidade de receber esses alimentos. Então, por isso que é muito importante a gente trazer esse tema e esclarecer. Doutora, eu não tenho que começar por algum lugar? Começando aqui pelos alimentos gravidícios. De fato, há um amplo desconhecimento dessa possibilidade. A grande maioria das mulheres, né, ficam durante toda a gestação desamparada, muitas vezes não conseguem trabalho, ou perdem o seu trabalho, ou quando trabalham por conta não conseguem ali desenvolver o mesmo trabalho, e ela não acaba ali sofrendo muito durante esse período, né, que é um período que também muda a alimentação, vem medicação, consultas médicas. Quais seriam esses requisitos, né? Como que ela poderia pedir esses alimentos? Os alimentos gravídicos, o que acontece? A mãe, ela vai ter que pleitear, óbvio, judicialmente, caso não tenha a possibilidade de conseguir isso amigavelmente. Geralmente não consegue, geralmente acaba, né, terminando em litígio. Mas o que ela precisa para demandar judicialmente? Sim. Ela vai precisar comprovar o vínculo com aquele suposto genitor. Necessariamente, ela tem que trazer para o processo indícios de que, de fato, aquele é o pai da criança. De que forma? E não quer dizer que ele tenha que assumir a paternidade. Porque muitas vezes a primeira coisa que a pessoa diz, não sei se é meu. Nega, né? Esquivar daquilo. Porém, se ela conseguir trazer ao processo elementos suficientes que comprovam que de fato havia um relacionamento entre os dois, esses alimentos vão ser deferidos. O que seria esse exemplos, doutora? Vamos lá para exemplo. Conversas via WhatsApp. Claro que todas essas conversas precisam ser juridicamente validadas para ter, né, força dentro do processo. Fotos, qualquer coisa, rede social hoje em dia é um meio de prova, né, bastante importante, mas o que ela tem que se preocupar? Ela precisa comprovar. Geralmente, por exemplo, eu já tive alimentos gravídicos deferidos, comprovando apenas através de conversas via WhatsApp. O envolvimento naquele período. Exatamente. Claro que se você tem
fotos em redes sociais, se você tem outros elementos, às vezes conversa ali no privado da rede social, no WhatsApp, ligações telefônicas, foto de eventos da família que vocês estão sempre juntos. Talvez ainda não era, isso acontece bastante, talvez ainda não era um namoro, ainda não era um relacionamento público, né? Claro. Porém, já existia esse relacionamento, ao ponto de ter se envolvido, né, sexualmente para gerar essa criança. Então, o que você precisa trazer? Você precisa, de alguma forma, comprovar a existência de um vínculo afetivo, de um vínculo, de um tipo de envolvimento, não necessariamente afetivo, mas de um tipo, de algo que comprove que vocês realmente mantinham ali um relacionamento físico, né? Então, vamos supor, mas eu não tenho prova alguma. Você tem testemunhas que vão ser, assim, essas testemunhas, elas conseguem trazer para os autos essa comprovação da existência de um relacionamento? Claro que um relacionamento a dois, dificilmente ele vai ter uma testemunha. Mas talvez as pessoas próximas, talvez o pessoal do trabalho sabia, né? Aquela pessoa ia lá, buscava no trabalho, dava nitidamente que existia um envolvimento. Então ela tem que procurar ao máximo trazer esses elementos para dentro do processo para comprovar a existência de um relacionamento, algum tipo de relacionamento, algum tipo de vínculo, na verdade, né? Porque se você não traz, talvez esses elementos podem ser indeferidos. Vamos supor que a pessoa tem um relacionamento com outra pessoa, público, notório. Consequentemente, se você não consegue comprovar o seu vínculo com aquela pessoa, você não vai ter esses elementos deferidos. Então, assim, o máximo de prova, seja testemunhal, seja documental, seja através de fotografias, redes sociais, e principalmente as conversas que vocês geralmente vão ter ali no WhatsApp, não apaguem as conversas. Não, print é tudo. Print e valide. Sim. O que é uma dica de ouro que eu tenho dado para os meus clientes? Porque geralmente a gente tem a nossa forma de validar uma conversa na rede social, seja Facebook, Instagram, WhatsApp, qualquer tipo de rede social. O que a gente costumava orientar os clientes? Façam a ata notarial. A ata notarial, ela tem um custo alto. Uma página vai custar quase 300. Antes era por ata, agora é por lauda, né? Agora é lauda. Os sites ficaram realmente muito mais acessíveis. Exatamente. E aí agora a gente tem sites. Por exemplo, eu indico geralmente o Verifact, que é um site mais barato, é simples e ele já tem sido bastante aceito pelos entes públicos. Então é uma dica de ouro. Mas o fato é, registre, print, valide as conversas e você tem necessariamente que estar precavida. Doutora, tem a possibilidade também de ser revertido, né? Após o nascimento da criança, aí sim vem toda uma instrução, né? Que nesses casos, digamos que haja essa reversão, como que fica juridicamente? Eu vou explicar aqui um primeiro ponto. Os alimentos gravídicos, uma vez deferidos, a partir do nascimento, eles podem ser convertidos em pensão alimentícia. Aí, necessariamente, porque os alimentos gravídicos, eles são devidos para a gestante. A pensão alimentícia, ela é dada para a criança, né? Então, ela vai se perdurar ali, conforme a legislação assegura, até os 18, até os 24, enfim, vamos entrar nessa pauta já já. Mas o fato é, ele pode ser convertido em pensão alimentícia. Mas o pai não tem certeza se ele realmente era o pai. Digamos que esses alimentos foram deferidos ali até gravídicos ainda. Ele tem necessariamente que fazer uma investigação de paternidade, ele tem que ingressar com uma ação de investigação de paternidade. E caso essa paternidade não seja comprovada, e aí, doutor, ele estava pagando alimentos durante todo aquele período, a criança nasceu, já estava com 6 meses a criança quando saiu esse resultado negativo. Alimentos, o próprio nome já diz. Comi, são alimentos. Então, assim, na apropriação de alimentos, eu não tenho como modificar ali e fazer uma devolução. Mas a parte que foi prejudicada, ela pode ingressar com uma ação pleiteando um possível dano material e, inclusive, dano moral, considerando que talvez tomou uma esfera, né, vamos dizer assim, muito pública, aquilo veio à tona, digamos que talvez era até uma pessoa casada, um exemplo. Sim, claro, vamos supor que foi um VAR, que aquilo causou na indústria. Impacta a sua imagem. Então, se teve essa situação, ele pode ingressar com uma ação de danos materiais para reaver aquela despesa, toda aquela despesa que ele teve, e também dano moral, dependendo aí do contexto. Mas dentro da própria ação de alimentos não vai ter essa, não, agora a parte vai ter que devolver. Isso não vai funcionar, vai ter que ter uma ação autônoma e ele vai comprovar os danos materiais e morais, se for o caso. Perfeito.
E aí nasceu a criança, né? Nasceu a criança, uma outra ação ali, e a gente vai discutir quais são os alimentos dessa criança. São os mesmos requisitos? Costuma ficar no mesmo valor deferido? Ou a gente tem uma nova discussão com novos parâmetros? Geralmente tem uma nova discussão. Por quê? O que envolve os alimentos gravídicos, por exemplo? Necessariamente, como você mesma citou, a mãe ela vai ter um ônus maior. Ela tem exames para fazer, ela tem consultas, ela tem o pré-natal, ela tem que modificar a sua alimentação, ela vai precisar comprar roupa, porque aquelas antigas não servem mais. Enfim, tem todo um contexto que a gestação vai modificar e isso tem um custo. Então, na hora de fixar os alimentos gravídicos, necessariamente tudo isso vai ser considerado, inclusive o enxoval da criança. Tudo isso vai ser considerado. Nasceu a criança, reverteu para a pensão alimentícia ali dentro do próprio processo. Reverteu para a pensão alimentícia. Então, o que vai ser considerado? Vai ser considerado a necessidade da criança, que dentro do processo ela precisa ser comprovada. Claro que existem necessidades presumidas. Eu sei que a criança precisa comer. Eu sei que a criança precisa de remédio. Eu sei que a criança tem um custo ali que é presumido, mas tem determinadas despesas que, óbvio, eu vou ter êxito na minha ação de alimentos se eu trouxer elementos suficientes que comprovam a sua necessidade. Às vezes é uma babá, às vezes enfim, um curso extracurricular, né, que é necessário, o motorista para levar, ou talvez um transporte escolar, enfim, tem uma série de outras despesas que necessariamente eu preciso comprovar, mas elas vão estar dentro do conjunto ali de necessidade da criança. Lembrando, vou dar aqui também uma dica interessante. Existem as despesas comuns de um lar e existe a despesa exclusiva. Como é que eu vou saber o que eu preciso ali, de que forma eu vou comprovar qual a real despesa da criança? Eu vou separar pelas despesas comuns, no escritório a gente já tem até uma planilha, né, bem separadinha. Despesas comuns da criança são o quê? O aluguel, a energia, a água, a internet, a despesa com a empregada, com a lavanderia, aquilo que é comum, que é dividido entre a família. Que não é só dela. Eu vou dividir entre a quantidade de membros da família para eu chegar na parte dela, a cota parte da despesa dela comum. Então vamos supor que é R$ 4.000 de aluguel e com ela são 4 membros naquela família, a despesa dela é R$ 1.000 em relação ao aluguel. E assim vai. Despesas exclusivas da criança. Aí tem o plano de saúde dela, tem a escola, tem o curso extracurricular, tem, enfim, o balé, o inglês e por aí vai. São despesas exclusivas. E aí eu vou chegar na real necessidade daquela criança, que é o valor total da despesa dela. O que mais que vai ser considerado? A possibilidade do alimentante. Necessariamente eu preciso apurar a possibilidade dele e esses alimentos vão ser fixados com base na necessidade da criança e a possibilidade do alimentante. E é claro, a proporcionalidade. É uma dúvida, sim, que sempre surge nos atendimentos, né? E aí, então eu considero que é uma dúvida geral. Quando o genitor, a pessoa que vai prestar ali os alimentos, ele tem mais de um filho, isso é levado em consideração, né? Na hora geralmente, assim, no judiciário, isso é levado em consideração na hora de fixar os alimentos? É levado em consideração, sim. E de que forma? Uhum. Necessariamente, não existe na legislação um valor exato. Não existe um percentual. Por exemplo, o que é muito usual? As pessoas comentam, o pai tem que pagar 30%, ponto. Não funciona assim. De fato, existe um parâmetro que, em média, ele vai estar ali em torno de 30%. Mas o que vai definir a possibilidade dele, ou seja, quanto que esse alimentante de fato recebe, né? Quanto que ele ganha ao todo? Talvez ele ganha, um exemplo, R$ 3.000 num trabalho que ele tem ali na prefeitura, porém ele tem uma renda extra porque ele é sócio de uma empresa, ou talvez ele tem um condomínio ali que rende, né? Tem um rendimento de aluguéis. Tudo isso vai compor a possibilidade dele. Porém, não basta o fato de, não, mas ele ganha R$ 10.000, só que a criança tem uma despesa, exemplo, de R$ 3.000. A mãe, necessariamente, ela também contribui financeiramente. Só que nós temos algo que é uma tese que a gente usa também no escritório, que é em relação ao que é invisível para a mulher, que é o tempo. A mãe, ela tem o tempo dela. O tempo dela é totalmente voltado para a criança. Então, vamos supor que uma criança tem uma despesa de R$ 3.000 mensais.
Então o pai tem que pagar 1.500, a mãe tem que pagar 1.500. Não, existem entendimentos jurisprudenciais, a gente trabalha em cima disso, que não, a mãe necessariamente ela já tem o fator tempo dispensado. Uma questão, doutora. Hum. Nós estamos vendo nos últimos tempos, é claro, isso graças aos advogados que estão militando, defendendo as teses, né? Isso é fato. Tudo surge daí, dessa defesa. Mas nós temos sim uma discussão muito mais aberta de um tempo para cá sobre a questão do tempo da mulher, como isso deve ser valorado, como que ela tem esse trabalho feminino deve ser visto, né? Mas a questão é, os nossos tribunais, eles mudaram o suficiente? Nós estamos acompanhando a mesma mudança de pensamento nas decisões? Como é que a doutora tem visto isso? Eu tenho visto uma evolução considerável. Eu entendo, assim, pelas jurisprudências que a gente já tem se utilizado, até do próprio STJ, já tem um entendimento neste sentido. Eu não tenho como igualar a despesa da criança se ela vive com a mãe. Claro que eu tenho várias situações subjetivas aqui no Cada caso vai ser no direito de família, cada vírgula importa, e aí ela vai mudar o contexto. Tô te falando isso porque, por exemplo, se eu estiver tratando de uma residência alternada, todo esse raciocínio que eu estou falando aqui, ele já vai ser modificado. sim, Mas digamos que eu estou falando de uma residência fixa, claro. né? Guarda pode ser guarda compartilhada, mas de uma residência fixa com a mãe, ou uma residência fixa com o pai, seja qual for, mas específica. Necessariamente, ali eu vou estipular quem de fato está dando essa contribuição invisível que é o tempo. Vamos pegar como parâmetro a mãe. A mãe ela vai acordar às 6, ela tem que preparar o lanche da criança, ela vai deixá-lo na escola. Então aqui você começa a computar aí as despesas. Eu tenho uma despesa que poderia ser um transporte escolar, poderia ser um motorista, não sei, dependendo do contexto ali da família, poderia ser um motorista. Eu tenho a parte de ter que preparar todos os dias um lanche em casa, eu já tenho mais uma despesa. Tudo isso está sendo suportado aqui neste momento pela mãe. Aí a mãe, ela tem que buscar na escola também. Por quê? Porque provavelmente ali no regime de convivência do pai não é tão constante, isso não está tão bem dividido. Então está, de certa forma, sendo sobrecarregada a mãe. A mãe deixa de fazer algum trabalho, ao executar algo a mais que poderia te acrescentar um rendimento. Por quê? Porque ela está voltando, a sua rotina é vinculada à do filho. Eu preciso levar tudo isso em consideração e os tribunais têm sim já levado tudo isso em consideração, que é o que a gente costuma falar nessa tese de o que é invisível, o que é o tempo. Então, se a criança tem uma despesa de R$ 3.000 por mês, por exemplo, a criança mora com essa mãe. Eu não posso colocar o pai para pagar 1.500 e a mãe 1.500. Não faria sentido. Por quê? Porque eu vou ter que computar tudo isso, demonstrar. Por isso a importância de sempre contratar um profissional especializado na área, Claro. para ele demonstrar tudo isso dentro da peça. Porque aí ele vai demonstrar tudo isso e aquele fator vai ter que ser considerado. Para que a gente tenha, de fato, assim, a fixação de uma pensão alimentícia coerente com a realidade, a necessidade da criança, a possibilidade do alimentante, que no caso é esse outro genitor que não mora ali com a criança, e a proporcionalidade entre tudo isso, mas levando em consideração o fator mãe. Porque também tem muitas mães, vamos ver o outro lado da moeda, tem muitas mães que também acham que o pai tem que arcar com a despesa integral e também não funciona dessa forma. Tem sim a participação da mãe na parte financeira, mas é claro que você vai avaliar a condição do pai. Digamos que o pai ganha bem mais do que a mãe, que ganha menos. Então a gente faz toda essa matemática dentro do processo para que a gente chegue numa pensão justa, da forma como realmente tem que ser, lógico, sempre priorizando o bem-estar da criança, o melhor interesse da criança. Ela fica preservada e a gente discute quem de fato vai pagar o quê. Mas o importante é que ela tem que receber e tem que ser amparada. Sim, com certeza. E aí a gente vem para uma outra que não é tão comum, né? Nós temos aí a possibilidade dos alimentos prestados ao cônjuge, né? Em regra, numa separação, também existe essa possibilidade. A doutora podia explanar um pouquinho para a gente? Existe a possibilidade. Como eu vou trazer um caso prático, inclusive um caso prático mesmo que eu tive dentro do escritório. Uma cliente que era casada há 40 anos, né, com o cônjuge dela, e, enfim, se separaram a essa altura da vida. Então ela já conta com cerca de 60 anos de idade, nunca trabalhou fora, não consegue se inserir no mercado de trabalho.
assim como era antigamente bem comum, ela era literalmente aquela dona de casa, do lar, que cuidou da família, que se dedicou, ela criou toda a estrutura para o marido trabalhar, mas acabou não fazendo uma faculdade, não abrindo um empreendimento, ou seja, ela dependia integralmente do marido. Então, neste caso, é inconteste, tanto que a gente entrou e foi fixados alimentos definitivos, em definitivo, de 20% sobre os rendimentos dele. Por quê? Porque ela realmente ela não tem, apesar de ser saudável, o contexto não faz com que ela tenha a possibilidade de se inserir no mercado e caminhar por conta própria. Então, aí eu estou falando de pensão alimentícia, de fato. Essa pensão alimentícia, ela pode ser fixada, em alguns outros casos, temporariamente, tem sido bastante usual. A pessoa, digamos que realmente a esposa não tem condição, mas ela é saudável, está fazendo uma faculdade, enfim, tem outros contextos ali, o casamento não foi tão longo, então o juiz fixa ali alimentos durante 1 ano, para que ela se organize, depois desse período ele para de pagar e ela vai caminhar sozinha. Doutora, nesse caso, a doutora bem disse, né, esse não é algo mais, de cada caso, de fato, né, da necessidade, isso tem que ser muito bem Deixar claro isso. provado, né, existe essa possibilidade dentro desses contextos. E assim também, nós demos o exemplo, né, de uma senhora já de idade e tal, mas digamos que, essa senhora não fosse tão idosa, né, digamos que fosse aquele cônjuge que atrapalhasse ali o desenvolvimento dela, porque acontece muito também, né, raro e acontece com frequência, e essa pessoa depois se viu livre e começou a pegar todo aquele tempo que ela investia na vida do outro, da família, daquele lar, investir em si mesma, e ela passou a ter uma renda, né, isso pode ser revisado? Pode. Todas as circunstâncias de alimentos, elas cabem revisional de alimentos. Uma revisional de alimentos é quando a necessidade do alimentado ou a possibilidade do alimentante se modificaram. Por alguma razão se modificou. Ela não precisa mais, ele pode mais, tudo isso pode ser discutido no revisional de alimentos. Ele pode entrar perfeitamente. Olha, não se justifica mais daqui, né? Não faz mais sentido. Ela se reinseriu no mercado, apesar das impossibilidades. Perfeitamente, pode entrar com uma revisional para diminuir ou mesmo a exoneração. Ele já quer, olha, eu quero excluir essa pensão, não preciso mais pagar. E aí quem vai dizer se realmente tem que manter ou não vai ser o juiz, dependendo das provas que vão ser trazidas para o processo. Doutora, um público que a gente costuma ter aqui no nosso pod são os nossos advogados, os nossos bacharéis, nossos estudantes e os advogados iniciantes, né? Que estão querendo descobrir ali as técnicas, vamos dizer assim, de atuação com os colegas. O que a doutora poderia dizer sobre a sua atuação, especificamente na vara da família, especificamente assim, com questão de alimentos, o que esse colega, né, tem que ter de cuidado, como é que, vamos lá, dica de ouro aqui para os ouvintes. Antes de eu dar a dica, eu quero falar sobre mais 2 possibilidades de alimentos, que eu acho que é importante a gente trazer. Vamos lá. Alimentos compensatórios e alimentos ressarcitórios. Porque nesse contexto que eu trouxe anteriormente, nós estamos falando daquela mulher que talvez, ou homem, tá? A gente fala, mas pode ser o homem no caso, mas que não consegue se reinserir no mercado, enfim, esses pormenores. Porém, os alimentos compensatórios, digamos que a pessoa está no mercado, a pessoa está trabalhando, mas ela tem uma renda muito baixa. Então, ela entra pedindo os alimentos compensatórios, que são o quê? Digamos que esse ex-cônjuge, ele tinha um padrão muito elevado. Eles viviam em um padrão muito elevado. E aí eles se separam. Então ela entra pedindo alimentos compensatórios, que é uma forma de equiparar a condição econômica dos dois. Esse geralmente não é ad eterno, né? Esse geralmente ele tem um prazo pré-fixado, né, para que ela consiga se organizar, se restabelecer, mas ele também é possível. Não tem no ordenamento jurídico, mas já tem jurisprudência nesse sentido. Seriam em que casos, doutora? Porque tem que ter algum pré-requisito. Tem que ter algum pré-requisito. Vamos supor que nós estamos falando de um empresário muito bem sucedido aqui na cidade, exemplo, que casou com uma pessoa de uma condição muito baixa, de uma pessoa que, apesar de ter um cargo, vamos dizer assim, ela trabalhava fora, um cargo em algum ente público, mas ela tinha lá uma renda de, sei lá, R$ 4.000. Ela mantinha com ele um alto padrão de viagens, de frequentar os melhores lugares, os melhores salões. Não, eu não estou puxando tanto para o supérfluo, mas é uma possibilidade. Claro.
E aí essa pessoa que tem, assim, considerável padrão de vida, de repente se separa e essa daqui cai bruscamente o padrão dela, volta a morar na periferia, não tem condição de pagar sequer um aluguel, um exemplo. Uhum. E aí ela entra pedindo os alimentos compensatórios, que é uma forma dela manter o padrão de vida dela equiparado ao dele. Ah, mas então ele é rico, agora ela vai ter que ser rica? Não necessariamente, por isso que não tem no ordenamento jurídico. Mas como é um caso bastante comum, que a gente costuma ver muito, os grandes empresários que se envolvem com pessoas talvez de uma renda um pouco, né, mais Sim, claro. provida ali, então ele é possível. Tá? O entendimento jurisprudencial, ele traz a possibilidade, só que é bastante subjetivo, mas é uma possibilidade que a gente não pode descartar. E os ressarcitórios, o que que é? Divorciamos, estamos ali no início do divórcio, bastante comum, tá? Na prática, bastante comum. E a empresa, quem ficou gerindo a empresa? O ex-marido. Ele está à frente da empresa, digamos que a gente tem, sei lá, um prédio cheio de lojas alugadas, ele está gerindo todos os bens e a gente ainda não efetivou a partilha de bens. Como ficam os frutos desses bens? Então a empresa está dando ali seu lucro, tem os lucros provenientes do aluguel, por exemplo, e alguém está na gestão desses bens, recebendo e por aí vai. Como se fosse um inventariante dentro do inventário, vamos dizer assim. Necessariamente, a ex-esposa, ela tem direito a esses alimentos ressarcitórios, ou seja, pode ser dentro do processo, até que se efetive a partilha, fixados os alimentos ressarcitórios, que é uma forma de ela ser compensada em relação, ela vai receber os frutos dos bens deles que ele está administrando. Uhum. Não se afasta o fato de, por exemplo, ele receber uma quantia um pouco maior como gestor, como se estivesse pagando um administrador daqueles bens. Sim. Mas ela tem direito, porque às vezes um processo de divórcio, ele Tem se a questão arrasta, das despesas do próprio negócio e isso tem também, que ser tudo apurado. manutenção. E aí o lucro é que ele vai ser, necessariamente ele tem que ser dividido, ela tem direito àquele lucro. Então, neste caso, a gente está falando de um ressarcimento, mas em cima de algo que ela tem direito, que a metade daquele bem é dela. Sim. Um processo de divórcio talvez dura ali 2 anos, 3 anos, e ela está sem receber Quantos nada. aluguéis, né? Exatamente. Então é uma situação distinta que fixa alimentos distintos também. Não é uma pensão alimentícia. Ela está apenas recebendo os frutos Que dos de bens. fato já são dela. Isso. Agora vamos para a dica. Vamos lá, A dica de esperada. ouro. Bom, para quem está começando aí, né, nessa área, eu sou suspeita porque eu amo direito de família. Eu costumo dizer que o direito de família me escolheu e é uma área assim que para mim tem muito propósito. Né, eu busco assim, eu trago um propósito de vida, um propósito de Deus mesmo, eu trago para dentro da minha atuação no direito de família. Para atuar no direito de família, você precisa ter muita ética, muito comprometimento. Claro, mas nas outras áreas não precisa? Precisa, mas eu vou chegar lá. Uma Sensibilidade, empatia. Então, assim, eu costumo dizer que o diferencial, por exemplo, do meu escritório é um atendimento humanizado, é uma advocacia humanizada. Por quê? Porque eu não tenho como trazer somente técnica para dentro de uma situação, porque o direito de família, a pessoa ela vem com uma dor. Isso é fato, em todas as circunstâncias. Ou eu estou lidando com uma discussão que envolve filhos no meio, é um divórcio, alguém saiu ferido, é um inventário que perdeu um ente querido. Então, ali eu estou sempre lidando com dor. Então, se você escolhe atuar nessa área, você precisa necessariamente ter empatia, ter cuidado com o seu cliente, ter um acolhimento maior. Então, assim, nem tanto que o pessoal, às vezes eu atendo cliente e falo, mas você é meio psicóloga? Tem que ser um pouco psicóloga, tem. Você tem que conseguir ouvir. Nossos atendimentos iniciais duram em média 3 horas nessa área. Mas assim, por quê? É como se fosse uma terapia. Então, assim, se você não se identifica, se você não consegue ter esse olhar, dessa paciência, esse olhar mesmo, não atue nessa área, porque ela suga muito, ela demanda muito. Você tem que ter muito amor mesmo pelo que você está fazendo ali, porque senão você não consegue, né? Não é uma área prática que aquela coisa técnica e você vai lá e faz. Não, cada caso é um caso distinto, ele traz algum pormenor ali, alguma particularidade que você precisa tratar com todo carinho, para então você conseguir prestar um trabalho de excelência, né? Porque a satisfação ela não está só na sentença, ela está naquele cliente que vai sair do seu escritório e vai te indicar para outro, não só pelo resultado positivo, mas principalmente pela forma como ele é tratado, como ele se sente bem, como ele confia no profissional. Então, acho que o primeiro passo, na hora de escolher a área de atuação, avalie todo o contexto, verifique se realmente você vai se sentir feliz naquela área, porque eu acho que se sentir feliz, estar realizado é o primeiro passo, né? Eu vejo dessa forma.
E no mais é ter ética, estudar, porque nossa área não tem como a gente parar de estudar. Então é estar ali sempre se atualizando, se especializando, mas principalmente trabalhar com amor, porque eu acho que é o ponto-chave. Doutora, muito obrigada pela aula aqui no nosso pod. Fico muito agradecida pela sua presença e abro, claro, para voltar sempre que quiser. Obrigada, agradeço muito o convite, estou à disposição. Quando quiser falar de qualquer tema relacionado à família, eu estou às ordens. E ficamos por aqui com mais um episódio, hoje tratando sobre alimentos. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, sigam nossas redes sociais, apertem o sininho aí para não perder nenhum episódio. Você assistiu ao podcast Direito em Mim, com Edilane Deon.